tudo bem? Eu gosto sempre de, no começo assim da live, quando o povo ainda tá entrando, né? Eu já gosto de ir falando alguma coisa, porque é bem legal quando as pessoas já entram. Olha aí, ó, já tem a Elzira, olá, sejam bem-vindos. Tô aqui falando algumas coisas, né? Porque fica esse tempo de início de live e tem pessoas que assistem depois. E eu sei que quando a gente assiste depois, às vezes essa espera inicial aí, enquanto o pessoal tá entrando na live, fica um pouco chato, né? Então, mais gente tá chegando, bem-vinda, a Vera também entrou. Eu tô aqui falando então, né, de quem assiste depois a live, às vezes esse começo fica um pouco chatinho, até que todo mundo vai chegando. Então eu já vou aproveitando para falar justamente para você que assiste depois, você que daqui a pouco recebe essa live, né, de algum amigo, de alguma amiga aqui do Instagram e você ainda não me segue, você pode me seguir. Eu quero que, na verdade, você conheça o conteúdo dessas lives. Também toda a terça-feira, 21h57, é aqui a live no Instagram, mas quarta cedinha, 7h30, já está disponível no YouTube. E você também, que acompanha depois no YouTube e ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, deixar teu comentário, tanto aqui quanto lá. E um tempo do Nós na História foi feito só em vídeos no YouTube, e agora de um tempo para cá que é feito aqui as lives, e depois eu passo as lives na íntegra, para manter esse formato aí da espontaneidade, né, também para colocar lá no YouTube. Então eu quero agradecer vocês que estão conhecendo o conteúdo. O principal objetivo é esse, não é número de seguidores, não é, né? Eu sei que isso faz parte, a gente fica aqui pedindo isso para você se inscrever, para você seguir. Mas de todo o meu coração eu quero que você conheça o conteúdo dessas lives, porque Nós na História tem o objetivo de ajudar você a entender a Bíblia e a conhecer o autor da Bíblia, que é Deus. Muitas vezes a gente tem uma imagem, né, de que a Bíblia é um livro tão antigo, que não faz parte da nossa vida hoje, que os personagens da Bíblia foram pessoas, às vezes a gente pensa, perfeitas e que não tem nada a ver com a nossa vida, mas quando a gente começa a conhecer os personagens da Bíblia e através, né, da história desses personagens entender a Bíblia, a gente vê que eles foram gente como a gente, que viveram às vezes conflitos, dificuldades, problemas, como nós vivemos até hoje, nos deixam um legado de aprendizado de coisas que nós muitas vezes podemos seguir o exemplo e viver, e outras coisas que nos servem de alerta para nós não vivermos. Então esse é o objetivo do Nós na História. Eu quero te convidar para você conhecer o Nós na História, passar para os amigos, vi mais gente aí entrando. Bem-vindo todo mundo, Adri também, sejam todos bem-vindos. E eu também já quero no início dessa live agradecer todo mundo que participou na semana passada, né? Nós participamos de uma maratona de lives que antecedeu a Páscoa. Foram lives, né, que foi tudo organizado pela querida pastora Luciana Santana, da cidade de São Leopoldo, e eu tive assim a honra, o privilégio, né, e o grande desafio de participar numa das noites, na primeira noite na segunda-feira, mas nós combinamos aqui, queríamos acompanhar a maratona toda, né, que foram todas as noites antes da Páscoa. Então, por isso que vocês viram que semana passada não teve live aqui, mas, né, eu deixei no Nós da História um vídeo sobre Isabel. Porque eu gostaria muito, né, eu tinha combinado com a pastora Luciana que a live lá da maratona eu ia também postar aqui no meu Instagram, mas, gente, eu não consegui, infelizmente. E também nós tivemos alguma, né, instabilidade na conexão, mas aqui no meu Insta, no feed, tem uma postagem onde eu marquei @confafeminina, que é onde você pode ir, que está lá disponível todas as lives da semana passada, uma maratona linda, onde nós conhecemos aquelas da cruz, mulheres que acompanharam, né, a caminhada de Jesus. Foi muito lindo todo o aprendizado, né, e todas as amigas que participaram, foi maravilhoso. Então, como eu não consegui postar aquela live aqui, na minha parte, que era aquelas da cruz, do nascimento de Jesus, eu contei a história de 3 mulheres que participaram do nascimento de Jesus, que foi Maria, né, sua própria mãe, Maria, mãe de Jesus, Isabel
E a personagem de hoje. Então, como a Maria, mãe de Jesus, nós já temos um Nós na História. Você pode procurar lá no YouTube. Ainda não era live aqui no Instagram. Lá no YouTube temos o Nós na História Maria, mãe de Jesus. E você vai lá poder acompanhar todos os detalhes da vida dessa mulher. Boa noite aí para mais pessoas que estão entrando. Sejam todos bem-vindos. E também, então, na semana passada, eu falei, né, contei pra vocês num vídeo a história de Isabel. E olha, gente, que eu me superei, eu consegui fazer um vídeo de 10 minutos apenas, né? É que a história de Isabel é um pouco mais curtinha. Mas fiz um vídeo rapidinho de 10 minutinhos pra você acompanhar. E hoje, então, eu quero falar da terceira mulher que eu contei lá naquela live e que nós não temos ainda o Nós na História dela. E eu quero dedicar, então, esse Nós na História a Ana, a profetisa, minha xará Ana, e eu quero dizer para vocês que nós já temos o Nós na História de Ana, mãe de Samuel, lá a personagem do Antigo Testamento. Mas hoje a nossa personagem é a Ana, profetisa, que é uma mulher que nós encontramos, né, no Novo Testamento, no cenário então ali do Evangelho de Lucas, no capítulo 2. E é uma história relatada na Bíblia em apenas 3 versículos, gente. Uma história muito curtinha, que é o versículo 36, 37 e 38. E eu quero te convidar para um dia você ler isso, essa história. Talvez seja a personagem menos conhecida do cenário do nascimento de Jesus. Talvez aí você já ouviu falar, ou você ainda não tinha ouvido falar dessa Ana profetisa, que fez parte do nascimento de Jesus. Eu quero dizer uma boa noite para todo mundo que está entrando, Roseli, Tânia, em especial para Daphne, minha amiga do coração, que no final dessa live, gente, eu vou revelar, né, uma novidade que vamos ter para a semana que vem, já que eu recebi um convite, né, um desafio de participar de uma live pela primeira vez. Gente, vou dizer uma coisa para vocês, eu tinha esse desejo no meu coração, não tinha às vezes coragem, né, de convidar amigas para estarem aqui comigo, mas eu vou revelar, vou contar todos os detalhes só mais pro final dessa live, tá, gente? Então nós vamos ter novidades aqui no Nós na História também. E eu tava então falando sobre a Ana profetisa, que nós encontramos essa história em apenas 3 versículos da Bíblia. Eu imagino que talvez seja uma das histórias de personagem contadas em menos versículos, né? Mas nós podemos extrair muitos detalhes da história de Ana. E se essa história foi, né, inspirada por Deus, para o escritor relatar, mesmo que em 3 versículos, é porque Deus fez algo muito maravilhoso na vida dessa mulher, proporcionou ela viver algo muito maravilhoso. Então, né, sem rodeio, eu já quero começar a falar para você que a Ana, né, do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, essa profetisa que fez parte do cenário do nascimento de Jesus, que conheceu, teve o privilégio, o presente de Deus, de conhecer Jesus quando era bebê. E você já vai saber como isso aconteceu. Então o texto ali em Lucas nos diz que Ana, ela era filha de Fanuel e ela era da tribo de Aser. Ela era descendente, né, da tribo de Aser. E essa descendência é tão curioso que mesmo em tão poucos relatos sobre a vida de Ana, Deus fez questão de deixar essa informação para a gente ter realmente a certeza da descendência dessa mulher e que ela é então descendente lá da tribo do 8º filho de Jacó. Então ela é uma mulher judia e esse detalhe é muito importante aqui nessa história. Então Ana, a história ele vai contando que ela era, olha, tem mais uma amiga aqui, pastora, hoje participando, a Sandra, a Daphne é de Porto Alegre, a Sandra é de Palmeira das Missões, tem o meu primo, Luiz Carlos, que é lá de Campo Bom, da Grande Porto Alegre. Que legal, muito obrigada pela participação de vocês. Às vezes eu né, me empolgo na história e acabo não vendo mais, não dando um oi aí para quem está entrando. Sejam todos bem-vindos. Eu quero então dizer para vocês que nessa história de Ana, o texto vai relatando que ela foi casada durante 7 anos e ficou viúva. E aí eu quero que você, para quem sabe a história ou quem quer arriscar e chutar, até que eu vou falar outras coisas,
Nesse cenário aqui, a Ana já estava com que idade? Vou dar uma dica. Você acha que é mais de 50 anos ou menos de 50 anos que a história fala? Então, ela já estava viúva, depois de 7 anos de casada, ela já tinha uma certa idade. Você acha aí, quem vai arriscar em me dizer se você acha que ela tinha mais de 50 anos ou menos de 50 anos? E a história, até que alguém aí resolva dar um palpite, né? Aí a história vai nos dizendo que ela era uma mulher, olha aí, ó, a Adriane Erker diz que mais de 50 anos. Então, gente, como ela já acertou assim de cara, eu vou dizer para vocês que Ana já estava com 84 anos, diz o texto. E ela era uma mulher que todos os dias, ou algumas traduções dizem, o dia todo passava no templo, orando e jejuando. E algo que eu não falei ainda antes para vocês, que o texto inicia dizendo, né, porque eu falei que a personagem é Ana, a profetisa, porque o texto já no começo fala que ela era profetisa. E essa característica é uma característica muito forte em se tratando de mulheres para aquela época, para aquele cenário, né? E a gente vê assim uma grande profetisa também, que eu quero mencionar aqui, uma só, do Antigo Testamento, que é Débora, e que vocês sabem que nós já temos nós na história Débora, e que eu sou fã dela, né? Não preciso falar muito, tanto que eu tenho uma filha com esse nome. Então a gente vê que quando Deus aqui usa o termo profetiza, é porque era uma mulher realmente que tinha uma comunhão com Ele, comunhão com o Senhor. E ela era, que diz o texto, uma mulher de oração, de jejum. A gente vê a Ana aqui como uma intercessora do seu povo. Eu quero dizer aqui para vocês também, então, que nesse cenário, esse presente que ela ganhou de Deus, de ver, né, o menino Jesus, o bebê Jesus no templo, foi exatamente porque o texto diz que todos os dias ela passava orando e jejuando no templo. E era de costume, né? Era o que se fazia e é o ensinamento que a Bíblia nos traz sobre isso, que quando as crianças nascem, passado os dias da purificação, os bebês são levados ao templo para serem apresentados ao Senhor, para ser feita uma oração de consagração, de apresentação. E o próprio, né, Jesus foi feito dessa maneira. José e Maria levaram Jesus até o templo e o sacerdote, né, era Simeão. Simeão já era um homem de idade avançada. Simeão já estava assim, então, muito velho, né? Mas ele tinha recebido uma profecia de Deus, né, através do Espírito Santo de Deus, que ele não iria morrer sem antes conhecer, né, o Cristo Salvador, é como o texto ali usa a expressão. E então, quando José e Maria entraram no templo com o menino Jesus, o bebê Jesus em seus braços, então Simeão, né, entendeu, recebeu do Espírito Santo de Deus a revelação que a promessa que Deus tinha preparado para ele estava se cumprindo naquele momento. Então Simeão tomou o menino Jesus nos braços, apresentou a Deus e foi nesse momento que chegou a profetisa Ana, esta mulher que tinha o hábito, né, de todos os dias estar no templo orando. Ela chega nesse momento e ela contempla esta cena. Eu preciso aqui na gente dizer, uau, como Deus sempre nos surpreende e que maravilhoso foi esta mulher ter, né, participado desta cena. Porque a gente não sabe, o texto ali não fala se assim como o Espírito Santo revelou para Simeão que ele não morreria sem ver o Cristo Salvador, a gente não sabe que como essa mulher, sendo uma profetisa, uma mulher de oração, de jejum, pode ser que para ela também, né, Deus havia revelado que ela também viria. O Jesus, no texto que fala dela, fala sobre o Redentor de Israel, né, e que tanto que Ana, que já estava com 84 anos, e aqui se a gente parar para fazer um cálculo assim, que não está no texto, mas eu quero te convidar para raciocinar comigo nesse momento. Maria, por exemplo, era uma mulher que com 14, 15 anos, né, estava prometida a casamento para José, e era o costume daquela época, era o costume, né, a tradição judaica, que a maioridade era considerada ali pelos 14, 15 anos. Então vamos imaginar
que Ana também foi uma jovem que se casou assim muito cedo, que com 15 anos imaginamos que ela tenha se casado. O texto diz que ela permaneceu casada por 7 anos, então um pouco mais de 20 anos. Essa menina ficou viúva, né? Uma jovem viúva. Quem aqui tá dizendo, a Deise, minha prima também da Grande Porto Alegre, lindo te ouvir, tu que é uma linda, a minha mãe também entrou aí, tá batendo palminhas direto, mãe é mãe, né, gente? Então, eu preciso dizer para vocês também que o nome Ana, né, no hebraico, ele tem a pronúncia Hana e significa graça. E já que eu falei que a minha mãe tá aí na live, eu imagino que quando ela escolheu esse nome para mim também, ela nem sabia de tudo isso, tá? Mas mãe, ó, tu acertou, meu nome é lindo, eu amo ele e tem um significado muito bonito também, né? Então, eu quero dizer para vocês que Ana, aqui, ela contempla, né, menino Jesus, o bebê Jesus nos braços de Simeão. E eu tava falando para vocês, né, a respeito desse cálculo que a gente tentava fazer, de que se o texto fala que ela foi casada por 7 anos e ficou viúva, e nesse momento, quando ela viveu essa cena, ela estava com 84 anos de idade, gente. É um monte aí, né, de vida, de anos de vida que esta mulher se manteve fiel, indo ao templo todos os dias. Então, se a gente imaginar que ela mais ou menos na idade dos 15 anos, como era o costume, né, naquele tempo, o costume judaico, se casou, 20, 22 anos, 23 anos ficou viúva e ela viveu, né, o restante da sua vida, e aí ela está com 84 anos e recebendo esse presente de Deus. Então, eu também quero dizer que é um pouco difícil, às vezes, a gente imaginar Jesus bebê, né? Às vezes é difícil a gente se imaginar bebê. Às vezes a gente olha pra gente hoje, né, e pensa, eu fui bebê um dia. Parece um pouco estranho, né? Eu tô com a minha mãe aqui na live, então eu fico assim, imaginando como é pra ela também hoje me ver e imaginar que um dia eu fui bebê. E assim também como para nós, né? Às vezes a gente tem a ideia sempre de Jesus vivo, de Jesus, aquele homem, né, cheio de amor, com muita humildade, um homem muito simples, né, que falava do amor de Deus, que curava as pessoas. A gente sempre imagina, né, Jesus assim como já adulto, exercendo o seu ministério, quando ele foi ser batizado por João Batista. É um pouco estranho a gente pensar, às vezes a gente tem na nossa cabeça, assim, na nossa mente, a figura de Jesus sempre adulto. Mas Jesus, né, foi um bebê também. E era o que eu, né, mencionei na participação que eu pude ter naquela live sobre aquelas do nascimento, que foi exatamente esse o plano de Deus. Deus usou o sobrenatural, que foi pegar uma virgem, né, porque a gente não sabe de nenhuma virgem que engravida, né, gente, nos dias de hoje. É realmente o sobrenatural de Deus que fez, né, uma virgem engravidar, mas depois o processo que Maria gerou Jesus nasceu, foi um bebê, foi uma criança, o restante do processo foi natural, né, para que então depois adiante a glória de Deus fosse manifestada através da vida do seu filho Jesus. Então eu quero registrar tudo isso aqui, para a gente poder agora então compartilhar um pouquinho, né, meditar um pouquinho do que nós podemos aprender com a vida de Ana, já que são apenas 3 versículos e a história de Ana é essa, gente, é isso que o texto fala. E também a gente não sabe quantos anos mais ela viveu, se além dela ter visto Jesus, se ela também depois teve uma nova oportunidade de ver o Jesus de novo, a gente não sabe, a história não revela mais nada. O que a gente sabe é que ela não guardou para si aquela informação. Assim que ela presenciou aquela cena de conhecer Jesus bebê, ter a certeza de que Jesus nasceu, que o Redentor de Israel já vivia, ela saiu ali do templo e foi proclamar, foi contar para as pessoas que o Redentor vivia. E isso foi lindo também. Pensa, gente, uma senhora
que eu imagino que as pessoas ali viam ela todo dia indo para o templo, orar, jejuar, que teve uma vida, né, dedicada à oração. Eu não sei você, mas eu consigo imaginar assim, Ana, muitas vezes sendo, né, atacada na rua pelas pessoas que sabiam que ela era uma mulher de oração, que ia todos os dias no templo. Ela então as pessoas deviam chegar e dizer: Ana, ora por mim, ora pelo meu filho que está doente, né, intercede por nós. Eu imagino que Ana era essa mulher, e naquele momento que ela viveu, né, aquela experiência de conhecer Jesus, ela saiu também contando, proclamando para todo mundo. E nós vemos aqui então, eu quero que você note comigo, e nós não vamos nos estender muito não nessa história, que ela, aqui estão colocando que ela era uma mulher de fé realmente, né? Eu quero que você perceba assim o agir de Deus na vida de Ana, né? Porque a gente vê Ana sendo mulher, viúva, e o texto também não fala que ela teve filhos. E talvez em 7 anos de casada, e é uma outra coincidência aqui do texto, que eu também tive a minha filha depois de 7 anos de casada. Então a gente não tem certeza, e o texto não fala se Ana teve ou não filhos. Então a gente vê ela sendo mulher, viúva, e ainda sem filhos. Gente, era um cenário muito ruim para ela naquela época, porque as mulheres já eram, né, não eram valorizadas, viúvas muito menos, ela ficaria totalmente à mercê, totalmente, né, sem proteção nenhuma perante a sociedade. Então a gente vê o cuidado de Deus na vida dessa mulher, né, que mesmo ela sendo mulher, viúva, sem filhos, ou seja, tinha tudo para dar errado na época, Deus olha para essa mulher, Deus escolhe essa mulher. É porque Deus é assim. Deus, geralmente existe uma palavra tão na moda que diz que Deus usa, né? Deus escolhe os improváveis, assim como um Davi, um personagem maravilhoso, né? Assim como tantos personagens que a gente já mencionou aqui como sendo improváveis, um Neemias. E no entanto, Deus realmente, Ele escolhe essas mulheres. Então às vezes quando você acha que nada está acontecendo na tua vida, que você é aquela pessoa assim menos capaz, que não é você que é para fazer determinada coisa, não é você sim, é você como era a Ana, aquela mulher menos improvável ali do contexto que ela vivia. Foi olhando para ela, Deus escolheu ela. Não importou também para Deus a idade de Ana. Olha que Ana já estava com 84 anos, né? A gente precisa anotar isso. Então ela viveu uma vida inteira de dedicação, e também Deus, né, permitiu que ela, né, nos seus 84 anos vivesse essa experiência, e ela com certeza cheia, né, da glória de Deus saiu espalhando o que ela estava vivendo, que Jesus Cristo já havia nascido. Então a gente vê também que Deus surpreendeu Ana, né? Mesmo na sua velhice, Deus surpreendeu Ana. Então eu queria que a gente notasse essas características aí de Deus nessa história em relação a Ana. Mas também a gente aprende, né? Como eu postei hoje aqui no Instagram e postei que a gente aprenderia muito, era um exemplo de vida, né? E essa mulher nos deixa realmente um exemplo de vida. Assim como tem aqueles personagens que eu falo, que é um alerta de coisas que nós não devemos fazer. A vida dessa mulher é um exemplo para nós de uma vida, né? Uma conduta que nós devemos ter. Então a gente vê que ela fez uma escolha. Quando ela ficou viúva, o texto também não fala por que ela não casou de novo. Mas se ela não casou de novo, é porque ela fez uma escolha. Ela escolheu viver uma vida de santidade. Então, mesmo sendo mulher, viúva, sem filhos, ela escolheu viver uma vida de santidade. Ela era uma mulher que se dedicou à oração, à intercessão, né? A jejum no templo todos os dias da vida dela. Então, também por esse detalhe, ela estar no templo todos os dias, é que eu também imagino que ela realmente não teve filhos, tá? E esse todos os dias, ou dia e noite, conforme a tradução aí da Bíblia que você tiver, eu quero que isso nos lembra, né? Isso nos traz à memória algo que é constante, que é persistente, que é, né, algo que realmente nos traz paciência, perseverança,
constância. E essa mulher foi assim, né? Ela tinha tudo para estar ficando velha, resmunguenta, murmurando, e não é isso que o texto fala dela, né? O texto fala que ela então ia todo dia no templo, ela perseverava em oração. Eu sei que não é todos os dias que a gente tem essa paciência, essa perseverança, né? Mas a gente aprende aqui com Ana justamente essa perseverança, essa paciência, né? E ela também nos deixa um exemplo de que ela foi dividir com os outros, né? O que ela viveu. Ela foi proclamar. E isso nos ensina que tudo aquilo que realmente, né, nós vivemos em Deus, tudo que Deus faz nas nossas vidas, né? Então, quando a gente busca realmente esse relacionamento em oração, em jejum, como essa mulher fazia, como ela tinha essa constância, né? Essa disciplina de estar no templo, essa perseverança. Então, como ela realmente, tudo que Deus deu para ela, esse presente maravilhoso, ela foi compartilhar. Ela compartilhou que Jesus havia nascido, ela foi proclamar, e que nós possamos proclamar as bênçãos que recebemos, as curas que nós recebemos, as transformações que Deus faz na nossa família. E eu quero dizer aqui, né, que Ana também, quando a gente vê ela sendo no templo lá, né, num lugar secreto, uma mulher assim que se dedicava em oração, se dedicava em jejum. Hoje, né, muitas vezes a gente vive uma fase tão diferente, né? Tudo é muito exposto. É o contrário do que Ana vivia lá em secreto, no templo, na oração, né? É tudo muito exposto. O fato até mesmo de nós estarmos aqui fazendo uma live, né? A gente se expõe, muitas pessoas têm acesso, né? Quem entrar aqui no Instagram e for procurar meu nome aí vai poder participar dessa live. Amanhã, quando essa live vai para o YouTube, então o YouTube, né, gente, é acesso livre, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode acessar o YouTube. Então é algo assim que gera uma exposição e parece que existe uma cobrança social em relação a isso, né? E quem me conhece sabe que eu particularmente não sou muito dessas exposições e por isso que eu, né, tenho um pouco de dificuldade ainda às vezes de me envolver muito em redes sociais. Tanto é que eu tenho um Facebook desativado e ainda, por enquanto, não vou ativar ele, mas eu sei que eu preciso, né? Com toda essa mudança que a gente vive, a gente precisa também utilizar essas ferramentas. Mas Ana, gente, né? Ela viveu numa intimidade, num secreto com Deus, e que isso também é necessário nos nossos dias em que a gente vive com tanta exposição, né? Da nossa vida tanta exposta em tantas redes sociais e tantas coisas, mas que a gente precisa muito ter esse secreto, e como a gente precisa ter pessoas nas nossas vidas que sejam assim como Ana, que sejam pessoas que oram por nós, que intercedem por nós, e também que nós, né, quero que você note isso, que você pense nisso, medite nisso, que nós também podemos fazer, né, esse papel que Ana fez, de sermos pessoas que estamos orando, intercedendo por alguém que está sendo visto. Nós não estaremos sendo vistos, nós estaremos no nosso templo em secreto, como Ana estava lá orando, jejuando, intercedendo pelo seu povo durante anos e anos, né? Então que nós também possamos às vezes, e como é maravilhoso a gente saber que tem pessoas assim, que oram por nós, que estão, né, nos cercando de oração, que é o maior presente com certeza que nós podemos receber, né, de pessoas, nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos, né, é a oração. Então eu quero te convidar para meditar nisso, né, sobre Ana nessa noite, e justamente que você possa pensar, né, nesse comportamento de Ana, e que a gente possa trazer isso para a nossa vida hoje, e que como é importante, né, a gente ter esse momento de oração. Ela buscou uma vida de santificação na presença do Senhor, quando ela tinha tudo pelo cenário, né, o contexto aí que ela vivia, ser uma mulher viúva abandonada, mas ela decidiu viver de uma maneira diferente e Deus honrou e escolheu essa mulher.
e presenteou ela de conhecer Jesus bebê aos 84 anos. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Ana, a profetisa, né, do livro de Lucas. E agora eu quero dizer para vocês, então, contar uma novidade. Eu não faço nem ideia que horas são, eu acho que eu nem vou olhar, né? Eu quero dizer aí um oi para todo mundo que chegou depois, que eu já estava aí, né, no embalo da história. Então eu quero contar para vocês que a partir da semana que vem nós vamos ter aqui no Nós na História uma série especial com convidadas. Sim, nós vamos ter uma série especial do Nós na História com convidadas. Eu não vou revelar já hoje qual vai ser a nossa primeira convidada, só vou dar um spoiler que vocês, né, talvez ela tenha espiado a nossa live hoje, tá, gente? Mas porque a gente vai montar ainda, né, está preparando toda a divulgação e hoje ainda é terça-feira, então nós vamos preparar tudo. Como a nossa live sempre é na terça-feira, então toda terça-feira é a live, né, o final de semana que antecede a gente já vai fazer toda a divulgação, né? Até porque se a gente divulga muito antes, aí o pessoal vai esquecer, né? Então a gente tá preparando toda a divulgação, vai ser uma convidada por semana, tá, gente? Não é aquela maratona, né, de todos os dias, assim, aquela maratona foi algo muito especial, foi algo, né, especial em relação à Páscoa. Então a gente vai ter aí cerca de umas 8 convidadas, vai ser assim realmente, né? Vocês, quem me conhece sabe que eu gosto desses projetos assim de longo prazo, né? Então será uma convidada por semana, nós vamos ter aí cerca de 8 semanas, onde nós vamos aprender muito e essas convidadas, elas vão então, né, escolher um personagem, elas vão compartilhar conosco a história desse personagem, mas elas também vão nos contar por que elas escolheram esse personagem, né? Por que da escolha do personagem? Se em algum momento da vida delas, esse personagem também exerceu alguma influência, que de alguma forma, quando elas conheceram a história do personagem, elas também tiveram, né, a vida delas transformadas. E eu quero dizer para vocês que todas elas que estão sendo convidadas são de certa forma, são amigas que eu tenho, que moram no meu coração. E mesmo algumas que eu conheço de muitos anos e as que eu conheço de menos anos, eu digo para vocês que existe sim também a nossa história. Uma história ali, como a gente se conheceu, como se aproximou, ou se essa história é de longos anos ou é mais recente. E vocês aguardem que vai ser muito legal essa série Nós na História especial com convidados. Então a gente vai continuar conhecendo a história dos personagens da Bíblia, mas também vocês vão conhecer um pouquinho mais, né, da minha história com essas convidadas, tá bom? Então, tem gente aí que botou que adorei, amei, então o pessoal tá gostando dessa ideia. Vocês vão ficar no compromisso de me ajudarem a divulgar, né, a espalhar para as amigas, para os amigos, né? A gente fala aqui que essas lives não são só para as mulheres, são para homens também que podem nos acompanhar. O conteúdo também até para adolescentes, pré-adolescentes, né? Pode ser ouvido sem problema nenhum. Então eu quero deixar aqui essa novidade, né? Convite para vocês já se prepararem para a partir de semana que vem e que vocês tenham um resto de semana muito abençoado. Que Deus abençoe e obrigada pelo carinho, pela participação de todo mundo aí de novo nessa live. Beijo, boa noite, tchau, tchau. Não faço ideia, gente, de quanto tempo deu, né? Mas vamos lá. Beijo, tchau. Essa é aquela hora, né, gente, da videocassetada. Vamos encerrar.